Salve, salve, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, Contraponto Podcast. Mais uma vez trazendo uma ilustre presença de uma pessoa aqui que vai nos ajudar diante da sociedade, trazendo coisas novas e importantes. Comigo ao meu lado aqui, Dr. Rafael Ramos. Quase nunca estamos juntos, a agenda dele muito lotada, chegando atrasado como sempre, né? E o Dr. Saulo Luna também aqui comigo aqui nesse momento. Hoje nós três viemos para cá porque é um dia especial para a gente. Vamos estar trazendo aqui a Kissela Santos, especialista em marcas e patentes, em registro de marcas e patentes, que vai estar conversando conosco sobre um universo bem fechado, onde muitas pessoas não entendem qual é a grande necessidade e os perigos que ocorrem quando a pessoa deixa de registrar a sua marca. Doutor, uma boa noite pela sua presença aqui, muito importante. Fala um pouco sobre nós, sobre você, se apresenta pra gente aí. Muito obrigada a todos pelo convite, é um prazer vê-los pessoalmente, porque eu só acompanho pelo YouTube mesmo. Quero dar os parabéns pela dinâmica de vocês, que está muito legal, pela interação, nós precisamos disso. Eu acredito que o direito é muito ligado à comunicação, e é por causa da comunicação que eu vim parar na propriedade intelectual, né? Eu sou formada pela Cândido Mendes, Universidade Cândido Mendes, na quarta turma, 2004. E com o tempo, né, eu fui estudando para concursos públicos, passei na OAB, fui advogada, e acaba que quando a gente passa para um concurso, a gente acha que é suficiente para poder nos atender financeiramente. Só que com o tempo a gente vê que o nosso salário vai ficando defasado e a gente tem que procurar, né, novas alternativas. Então foi isso, eu sempre gostei de lecionar, eu lecionei por 6 anos formalmente, né, na Escola Técnica João Barcelos Martins, da FAETEC, Direito e Inglês. Mas eu sempre quis fazer mestrado por conta disso. E um dia surgiu um curso de propriedade intelectual aqui no IFE, Instituto Federal Fluminense, que é uma área que já passou pela minha vida durante a faculdade, mas muito brevemente. E aí eu falei assim, poxa, a única forma que eu tenho de vencer e ter uma segunda oportunidade profissionalmente é investindo numa nova área. Eu não quero rasgar meu diploma. Claro. Né? Eu não quero rasgar meu diploma e todo o investimento que a minha família fez em mim. Então, eu tentei, passei no mestrado e vi uma grande oportunidade. Pensei assim, Campos tem um escritório somente de propriedade intelectual? Não. Então, eu fui o primeiro. Nossa. Sem ninguém para me mentorar, sem nenhum conselheiro, sem nenhum consultor, sem ninguém. Eu fui com a cara e com a coragem e pela necessidade, o empreendedorismo pela necessidade. Não tem empresário na minha família, meu pai é servidor público. A questão do networking, que é muito importante para a propriedade intelectual, para os negócios. Eu fui crescendo por conta própria, fui participando, eu vou contar para vocês isso, né? Mas o que eu quero dizer é que o mestrado que me abriu portas. E eu concluí o mestrado em 2020 e, por incrível que pareça, estou no doutorado no INPI, enfrentando mais um desafio dentro da propriedade intelectual. Verdade, não teve uma herança, uma carreira por herança, né? Não. Quando você inicia sozinho e vai trilhando ali pelos seus próximos passos, né? Mas, doutora, eu vou fazer uma pergunta. Para iniciar, porque, sinceramente, nós navegamos muito longe desses mares aí. É verdade. Águas bem desconhecidas. Águas bem desconhecidas pra gente e pro público que pode estar. Tanto é que hoje nós juntamos os três para vir aqui. Eu me sentindo muito honrada. Porque normalmente a gente reveza, mas hoje, como o assunto é, pelo menos para mim, completamente assim, novo, né? O que eu sei é aquele bem beabá que a gente vê na faculdade, muito pouco. Então, como é um assunto realmente muito novo, precisou que a gente viesse todo mundo junto para poder conseguir acompanhar o raciocínio. E porque também a gente quer pegar um pontinho de conhecimento, né? Ninguém quer perder. Claro, aí, não. Nada melhor do que estar ao vivo. Mas foi quando surgiu, né, a ideia do nome da doutora, a gente segue você, eu já sigo a doutora nas redes sociais e acompanhava já muitos vídeos, né? E às vezes, quando surgiu a vontade nossa de registrar o nosso projeto aqui, o Contraponto Podcast, no outro nome não veio, não teria outro nome que não fosse da doutora, né? E daí, agora a gente vai aqui para foi essa aproximação nossa para poder
patentear, registrar a nossa marca aqui, é que a gente começou a ver a importância, né? Exatamente. Explica pra gente qual é a diferença de marca e patente, como é que funciona? É a principal pergunta desse podcast. Então, você que está assistindo, presta atenção. Primeiro, na faculdade de Direito, a maioria, não vou falar todas, na faculdade de Direito a gente não aprende propriedade intelectual. A gente sabe que existe uma lei de propriedade intelectual, que não é de propriedade intelectual, é propriedade industrial, a lei 9279 de 96. E a gente vê, pelo menos na minha grade, foi assim, a gente vê dentro de direito empresarial ou dentro de direito civil um pouquinho falando disso. E na Constituição também tem um artigo que fala da proteção de voz, de autoria. Então, assim, direito do autor é outra lei, direitos autorais, 9.610 de 96. Só. A gente só vê isso, não é verdade? Sim. Verdade. Beleza. Depois Eu acho que nem isso eu vi na faculdade. Eu me lembro apenas disso. Agora, SA foi assim, 3, 4 aulas só de SA, aquela lei que não acaba nunca, enfim. E eu não sei nada de SA, não é a minha praia. Mas respondendo a sua pergunta, marca e patente são duas coisas distintas, mas que podem caminhar juntas. Por quê? Eu vou explicar a patente primeiro. A patente, ela é um título de propriedade que é conferido pelo governo. Ou seja, o INPI é uma autarquia federal. E com isso, se o inventor ou um grupo, uma empresa, uma pessoa jurídica, desenvolver um produto inovador que não existe no mercado, ele pode ser concedido com exclusividade para aquela empresa ou para aquela pessoa física. A patente. A patente. Tipo, eu fiz uma caneta de que ninguém nunca pensou antes. Exato. Então é uma criação minha, uma invenção minha, Isso. algo novo. É Algo novo. Então eu Inovador. tenho uma patente, eu registro aquela patente. Mas não basta ser novo, ele tem que ter 3 atributos. Ele tem que ser novo, inédito, ele tem que ter atividade inventiva, que é o quê? Por exemplo, para quem é especialista no assunto, não pode ser algo óbvio, tem que ser algo inovador. E ele tem que ter aplicação comercial ou industrial. O que é aplicação industrial? É porque o produto ele tem que ser escalável, ele tem que ter mercado. Se for uma invenção só para você, personalíssima, não pode ser patenteado. Entendi. Tá? Como algo Ele tem que ser para o meu uso comercializado. próprio. Ele tem que ser Se for comercializável. algo muito pessoal. É. ali, Muito vai- Se eu pessoal, quiser não. inventar uma coisa para mim, para eu usar só. É invenção, não é inovação. Algo só é inovador, a gente só pode usar a palavra inovação quando aquele produto ou processo é uma cadeia de vários assuntos. Por exemplo, o processo de fabricação de um medicamento. Esse processo, se ele for diferente, ele pode ser patenteado, entendeu? Agora, o que é mais comum da gente ouvir é de produtos, né? Isso. Aquele produto que sofre um avanço tecnológico. Isso. Tentar buscar um exemplo, carros hoje. Tem Carros. os carros elétricos, né? Antigamente eles não Era um existiam. carro normal, Um carro normal. analógico, E digamos aí, assim. Temos um carro agora com uma tecnologia mais avançada. Isso. É possível patentear. O carro já existia, só teve uma modificação passando a utilizar a energia elétrica. É ao invés de- possível, mas pode ser, Rafael, que essa patente não seja do carro elétrico em si. Ela Só pode do ser projeto. aplicada, não, a alguma tecnologia dentro do carro elétrico, porque o carro já existe. Ah, entendi. Ah, sim, algum- Então, Como se eu se a for usar bateria aquela elétrica, por tecnologia do carro, falou, não, é patenteado, falou, não, eu tenho que comprar de fulano. Isso. Aí o carro, vamos supor, é da fabricante Tesla, né? Tesla é a marca, não é a patente. Então, por isso que é tecnicamente errado a gente falar patentear uma marca. É registrar uma marca. E a patente, ela é depositada. Aí eu já expliquei o que é marca e o que é patente. Porque a patente é mais complexa de se entender. Então, a marca é fácil. Você consegue identificar o símbolo da Nike, você consegue identificar o símbolo da Adidas, de vários bancos. As marcas mais valiosas do mundo hoje são na área financeira e na área digital. Google, o próprio Facebook, Meta e Apple, a área digital. E, em segundo plano, os bancos, né? As áreas financeiras. E a patente, ela vem para ganhar o espaço de desenvolvimento tecnológico de um país. Hoje, se a gente tem comunicação no celular, é porque antes existiu o telefone. E o telefone foi uma das grandes invenções criadas pelo ser humano. É por aí.
Verdade. E quando se fala na marca, né, doutora Chegostak, eu vejo que a marca ela tem muito um efeito visual, né? Sim. Mas é possível também o registro de marca que não seja visual, por exemplo, um som? É possível fazer dessa forma? Então, no Brasil a gente não registra som ainda. Nos Estados Unidos, sim. Não registra-se cheiro. Nos Estados Unidos, sim. Mas eu vou fazer... Talvez vocês saibam um nome que agora não me ocorreu o nome. Mas existe um whisky, uma bebida, que tem uma garrafa que ela tem os relevos em volta. É um uísque quadrado, a garrafa quadrada, bem diferenciada. Assim, eu não bebo uísque, então por isso que eu não me lembro. É até uma falha de eu não saber esse nome, mas eu vou procurar hoje. A marca Tátil. Por que Tátil? Porque existe na embalagem um diferenciador, que é o alto relevo da garrafa. Quando você passa a mão assim, fecha os olhos, para quem é entendido, você já sabe. Então, esse tipo de marca são as marcas diferenciadas que no Brasil ainda não são registradas. Mas hoje no Brasil, quais são os tipos de marca que podem ser registrados? Respondendo a sua pergunta. A figurativa, que é só uma figura. Por exemplo, às vezes a marca está tão conhecida que não precisa colocar o nome dela embaixo. O símbolo da Nike, ele é protegido. Só o símbolo. Não precisa escrever Nike. Não, então é a marca figurativa. Tanto outras, até a Globo, Bandeirantes, várias empresas, né, de comunicações, a gente já conhece, já faz parte do nosso dia a dia. E, por exemplo, a marca mista já é a marca que envolve a figura, que é o logotipo, e o nome. Mas existem diversos elementos da marca, né? Ela pode ter um cheiro característico, mas esse cheiro no Brasil ainda não é protegido, a não ser que você ou um laboratório crie um perfume, né? E aí vai ter que provar que aquela composição pode ser patenteável ou não. E aí a gente não vai entrar nessa seara agora. É interessante que tem loja que você entra que você sabe que sabe o cheiro. Fica identificado. Que a Melissa é assim. A Melissa. A Cantão é assim também. Tem várias outras. Verdade. E aí tem a figurativa, a mista. Aí tem a marca tridimensional. Quando a gente fala da Coca-Cola raiz, a Coca-Cola, a gente lembra daquela garrafinha KS, né? Aquela garrafinha é uma marca tridimensional. A Coca-Cola é o melhor exemplo de várias formas de se proteger uma marca. Porque tem o nome, tem a fonte, aquele nome, Coca-Cola, aquela letra diferenciada, tem o logotipo, tem a forma tridimensional da garrafinha, que o do Yakult, aquela bebidinha láctea, também tem proteção tridimensional no Brasil. E existem vários outros, mas esses são os mais conhecidos. Perdoa a ignorância. Não, pode. Quando você fala que tem essa proteção, por exemplo, se eu quiser fazer uma bebida láctea dessa, eu não posso fazer com aquela mesma garrafinha? Não. Se você lançar no mercado, o Yakult vai entrar certamente contra você. É crime isso? É crime. É por quê que é crime? E aí entra na seara de quem é da área criminal, né? É apropriação de bens intelectuais. Crime de apropriação de bens intelectuais. Ou crime contra a propriedade intelectual. Tem gente que fala estelionato, né? Não é roubo. Não é roubo. Mas tem gente que fala em estelionato. Existem crimes também na lei de direitos autorais, que é a contrafação. A contrafação é quando a gente se apropria do conteúdo autoral de outra pessoa. Já é outro tipo de crime, mas que não deixa de ser contra a propriedade intelectual. Certo. E uma diferença entre marca e patente? Existe... É uma dúvida minha para trazer aqui a nossa discussão. Existe prazo para que se possa vir a utilizar essa patente e em tanto tempo ela vai perder o uso e as outras pessoas podem vir a utilizar aquela patente? Então, só vou terminar o conceito anterior, porque realmente é muita coisa. A tridimensional, né? E existe também agora no Brasil a marca de posição. Os homens eu não sei se vão saber, mas eu vou falar a referência. Tem um sapato de luxo que é da marca Louboutin. A sola desse sapato é vermelha. Lembraram? Sim. Desse calçado? Então, tem até embalagem de... E tem até... É um sapato alto, preto, né? Que é a característica deles, não só preto, tem várias cores. Mas a característica deles, dessa marca, é o solado vermelho. E essa marca é considerada de posição justamente por isso, porque ela está posicionada no solado com a cor tal. Tá? Entendi. E aí no Brasil, agora já se admite
esse registro de marcas de posição. Quer ver outro exemplo? Adidas, aquelas 3 listas. Sim. O tênis Adidas sempre tem aquelas 3 listas. Camisas, as roupas. E, por favor, repita a sua pergunta para eu poder responder adequadamente. Voltar aqui sobre a diferença de marca e patente, né? Porque diz que existe um prazo para isso. Eu queria saber se tem prazo para patente, tem prazo para marca, como que é? Uma vez concedida a patente, o inventor ele tem direito de explorar aquela tecnologia por 20 anos. Explorar de que forma? Ele mesmo pode comercializar, ele tem que colocar no mercado. Ou senão, ele pode negociar por meio de quê? Contratos de tecnologia. E são contratos altíssimos. Imagina você ter uma patente, um documento de patente, e você ter uma solução para a Sony, por exemplo. Quanto que ela não vai te pagar por aquela solução? Fico milionário. Você precisa nem... Então, assim, às vezes a gente pensa, né? Vamos comprar imóveis para poder investir, né? E não que não possa comprar imóveis, mas hoje os melhores investimentos são os ativos intangíveis. E as marcas e as patentes são ativos intangíveis. E tem como eu descobrir que uma pessoa está usando a minha marca? O prazo são 20 anos para patente, assim, tá? Certo. Marca não tem prazo. E tem como descobrir se alguém está o quê? Usando a minha marca. Agora. A marca ou a patente? Agora. Se você for agora em qualquer rede social, você faz o que para testar? Você que está em casa. O que você faz? Você vai lá e escreve o nome da marca que você já usa. Se tiver mais de um, já tem alguém que já está usando sua marca. Mesmo que não tenha sido registrada. Só que só tem direito ao uso da marca quem registra. O CNPJ, ele não protege o registro de marcas. Quem registra primeiro. É quem registra primeiro, né? Inclusive, produção, por favor, joga nosso nome aqui no... Não, a gente já está cuidando disso. Vamos buscar. Nós já estamos cuidando disso. Mas aí como é que faz? Aí a pessoa que está usando a sua marca, você notifica? Isso aí. É o primeiro caminho. Só que não significa que sempre vai acontecer isso. Vou contar um caso verídico, tá? Preste atenção. Nando Reis, intérprete, compositor, ele ganhou um processo contra a Mãe Terra. É uma marca de produtos naturais da Unilever. Sim. A Mãe Terra faz granola, essas coisas, chia. E ela colocou na capa da embalagem um trecho da música do Nando Reis sem autorização. Nossa. Ele ganhou um processo de R$100 mil. Porque ela citou a letra sem autorização. Né? Então, assim, é um mundo que parece que está escondido, mas assim, está do nosso lado. Livro tá do também nosso registra? Lado. Livro é o seguinte, direitos autorais não tem um registro obrigatório. Nada é obrigatório nesse mundo, gente. Sim. Mas no direito existe uma coisa chamada anterioridade. Nós sabemos disso. Né? No direito tributário também existe. E existe o princípio do quê? Da prevenção, né? Que não é diretamente aplicável à propriedade intelectual, mas dá para se imaginar. Quando a gente chega primeiro, a gente bebe água limpa, não existe esse ditado? Verdade. Então, quando você tem o registro do livro, ou seja, se você vai numa editora, né, contrata uma editora e faz todo o passo a passo, o ISBN, que é um código, né, catalogação, você busca os seus direitos, você além de ter um ativo em mãos, ou seja, além de ter um bem, né, você pode reivindicar na nossa linguagem jurídica. Eu vejo muitos livros, por exemplo, eu estou falando assim porque eu estou escrevendo até um livro, que eu vejo os autores citando outros autores. A citação é permitida. A citação é permitida. A citação é uma forma de você dar crédito a outros, porque ninguém tira tudo da própria cabeça. Uma tese de doutorado não se tira tudo, não existe. Por isso que eles vão lá no rodapé e falam livro tal. Ou no rodapé, ou até mesmo. Hoje em dia, rodapé nem se usa muito. A ABNT vai mudando, né, aos poucos. Mas com a citação entre parênteses, você colocar o sobrenome, o ano, aí lá no final do livro você vai e coloca a bibliografia, cita os autores por ali você já está dando crédito, né? Cientificamente você já está atribuindo a obra ao autor. Porque, né? De certo modo, chega a ser um reconhecimento. Um reconhecimento. Você citando a obra de outro autor, é porque você o reconhece como alguém ali que... como sua referência. E assim, o conhecimento, eu aprendi isso no mestrado. O conhecimento, ele existe para ser compartilhado. O conhecimento que ele é... Não tem quando a gente fazia prova, né? E tinha um caderno lá que o pessoal pedia emprestado, ninguém queria emprestar.
Isso não existe. Eu sempre emprestei meus cadernos. Por quê? Porque o que a gente adquiriu, a gente pode ajudar uma outra pessoa. A gente pode salvar uma vida. Quem fala muito sobre isso é o Cortella. Ele usa o termo que a gente tem que ter humildade intelectual. Olha só. É você poder compartilhar aquilo que você aprendeu durante muitos anos, né? É o que você está fazendo com a gente aqui agora, né? Isso, verdade. Anos de estudo sobre curso, sobre essa área, mestrado, e agora já o doutorado, e está compartilhando. Não, e detalhe, gente, por exemplo, muito duro, eu agora muito que estou tentando, já estou há um ano tentando escrever um livro, eu estou tendo que ler dezenas de outros livros. Exatamente. Para poder trazer a informação precisa para você lançar. E o registro dessa obra, ela deve ser... Eu faço esse registro de direitos autorais. Mas ela deve ser feita com muita cautela, para poder você saber se os seus direitos vão estar mesmo resguardados, né? Mas o livro em si, geralmente não se registra a marca do livro, tá? É o direito autoral. É o quê? O conteúdo que está nele. É diferente da marca em si, que é a marca de um negócio, né? De um projeto e por aí vai. Em relação a essa questão da marca, tem uma coisa que eu sempre tenho certeza que você já ouviu falar, e os doutores aqui também, é algo que é interessante. Às vezes as pessoas, para fugir, né, e usar a marca, para usar o sucesso que aquela marca tem, muda uma letra, muda um símbolozinho, tipo, uma lanchonete que tá lá, iPhone, botar iPhone, né? McDonald's, coloca... Tem muitos, né? King, Burger Queen. Já vi Apple escrito Apple com Exato, exato. Isso é permitido se a pessoa que tem o registro daquela marca original, ela consegue impugnar isso? Consegue impugnar. O nome disso se chama marca parasitária. É que ela está se aproveitando da boa... O que é uma marca? Parasitária, do parasita. Parasita mesmo. Que está ali sugando... Exatamente, a boa fama da outra marca, a reputação da outra marca. Interessante, né? A marca, ela tem uma reputação. Tanto que quando aconteceram aqueles problemas na área offshore, qual foi a empresa que mudou de nome? Existe ainda a marca, mas ela deixou de ser divulgada, digamos assim. Posso falar aqui que é público. Odebrecht. Né? E eles fizeram várias retratações ao vivo. Tiveram outras empresas que já fizeram isso. E fugindo um pouco dessa seara política, que é sempre polêmica, existem marcas, por exemplo, que vão de encontro contra né, os bons costumes, que isso é muito subjetivo. Mas existem marcas que elas, por exemplo, se for um palavrão, né, se for uma palavra torpe, essa palavra não pode ser registrada. Tá? Agora por causa da reputação da marca. E aí entra esse caso que você falou do Burger King, aí a pessoa muda, usa um desenho, muda a letra rapidinho para poder parecer diferente, não adianta. Tá? Pode ser processado. Agora também tem uma questão bem interessante com esse negócio do Vinícius Júnior aí, essas questões raciais que ele sofreu. O Santander cortou o patrocínio do campeonato deles. Da La Liga, né? Da Liga Espanhola. Tirou o patrocínio porque ele não queria a marca dele associada. É a reputação. É a reputação dela. Ele não queria. O Santander falou, não quero minha marca associada a esse tipo de coisa. Imagina o prejuízo, né? Quer ver uma coisa? Direito de imagem. Direito de imagem não está dentro da propriedade intelectual, está no direito civil. Mas esse direito de imagem pode ser aplicado ao uso da marca? Pode. É isso aí. É esse caso. Porque a marca não pode ter esse mau uso. Exatamente. Eles entenderam que naquele momento ali tem que sair disso daí imediatamente. Exatamente. É uma pressão mercadológica, lógico, né? Mas não deixa de ser uma negociação, uma forma de negociar o bom uso da marca, a boa reputação de uma marca. Normal, então, constar em contratos esse tipo de situação. Com Caso certeza. venha ali um escândalo, né, algo envolvido um crime ou alguma situação bem vexatória, que a marca possa vir a rescindir um contrato ou de desvincular o seu nome. Às vezes, nesse caso foi da La Liga, né, que é uma competição. Mas tem casos de patrocinador de próprio jogador de futebol que às vezes é envolvido com algum escândalo e também perde o seu patrocínio, né, a marca vem a retirar o seu nome. Então é comum que exista esse tipo de cláusula. Muito comum, e isso tem a ver com branding. O que é branding? Eu não sei explicar muito, porque eu não sou da área de branding, mas eu vou tentar explicar. A Dove é uma marca que mudou totalmente o seu conceito ao longo do tempo. Vocês vão lembrar que a propaganda da Dove, ela veio mostrando as mulheres de forma real, os seus corpos reais, e não somente aquele corpo padronizado de revista com Photoshop.
esse trabalho de mudança da imagem da marca é o branding. Existem profissionais de marketing especializados nisso. E a questão do Santander com o jogador Vinícius Júnior é puramente marketing, branding e direito de imagem. Porque envolve toda a forma de divulgação daquela marca. Sim, é algo que está crescendo muito ligado à questão do marketing digital. Eu já até cheguei para fazer isso, só que é caro, não é barato, é caro. O quê? Você fazer um branding. Fazer um branding, no mínimo, aí, um barato que vai te cobrar é R$20 mil. Então, a pessoa me cobrou R$8 mil. Promoção? É promoção. E você achou caro? Eu achei caro. Achou caro ainda, agora 20 mil. Eu já fiz orçamento. Porque eu tenho uma marca, a primeira marca que eu registrei para mim é do meu escritório, o IPI, Propriedade Intelectual. Inclusive tem Instagram também. Mas eu atualmente estou divulgando mais o meu nome, né? Que é Sila Santos Marcas. Que é o meu próprio nome. O próprio nome pode ser copiado? Pode. Mas pode ser registrado por outra pessoa? Pode até conseguir, mas tem como tirar. Porque o nome próprio ou o apelido próprio, ele pertence exclusivamente à pessoa. É questão de direito à personalidade. Exatamente. Né? A não ser que seja um homônimo, né? Mas aí, a primeira marca que eu registrei, eu fiz um trabalho com o design. Eu não peguei um logotipo qualquer e coloquei na minha marca. Porque no curso eu entendi que eu tinha que ter uma identidade visual. E aí eu contratei um designer para poder fazer. Aí depois eu fui entendendo que existia a marca pessoal, existe o branding, né? E aí eu fui fazer com essa consciência, ou seja, a gente tem que abrir a nossa mente para novas consciências. E eu fui entendendo que existe esse profissional que trabalha com essa imagem da marca, para que eu tenha melhor aceitação no mercado. Né? Mas na época eu não pude contratar o serviço porque realmente era muito caro. E quanto tempo leva, em média, para a gente fazer o registro de uma marca? Por exemplo, a gente agora entrou no processo agora. Sim. Vamos dar entrada essa semana, se Deus quiser. Isso. Quanto tempo que leva o processo? Para o registro da marca. Se não tiver nenhuma intercorrência, nenhuma empresa entrar com uma oposição ou o INPI não fizer nenhuma exigência e não cair em indeferimento, 1 ano no máximo. 11 meses a 1 ano. Nossa. Ah, mas é muito tempo. O processo é todo digital, todo digitalizado. Só que imaginem quantas marcas por dia, e são servidores públicos do INPI que analisam os pedidos de registro de marca. Não é um computador que lê os pedidos. Então, quando a gente vai dar entrada no registro, existe um processo, um passo a passo que os examinadores têm. Antes, quando não era unificado o sistema, eram 4, 5, 6 anos para registrar uma marca. Nossa Senhora. Então, hoje realmente está num tempo recorde. Essa seria a minha próxima pergunta para a doutora. No decorrer do processo de registro de uma marca, a senhora costuma encontrar alguma dificuldade? O que pode acontecer que venha impedir aquela marca de ser registrada pelo cliente? Quais são as dificuldades? Eu sou muito assim, eu gosto muito de descontrair, né? Porque a gente fica nervoso no ambiente assim. Com certeza. Então, o casamento, ele se desmancha até na porta da igreja. Eu até falei com minha mãe hoje isso. É a mesma coisa. Você está com um processo, você está quase lá, mas até o final pode acontecer alguma coisa. Ah, mas e se eu casei? Casei, ganhei, né? Não, pode acontecer o divórcio. Verdade. Então, assim, pegando essa metáfora do casamento, todo o processo pode sofrer intercorrências. Tipo o quê? Estou com a minha marca para lançar, que é parecida com a do Burger King. Burger King com Y. Né, digamos assim. Aí eu vou e dou entrada. Aí o que acontece? O escritório que cuida da marca da Burger King ou do McDonald's vai interpor uma oposição administrativa. Mas ele seria notificado do que aquilo... E ele vai ser... notificação. Ele vai ser notificado. Os próprios servidores do INPE. Não. A empresa que cuida da marca do opoente. Então, por exemplo, a gente registrou aqui a nosso Contraponto Podcast. Se uma pessoa lá souber e entrar, nós vamos ser notificados. Se sentir ameaçado por meio dessa marca, porque existe o boletim, que é a revista de propriedade industrial, toda terça-feira ela é publicada na internet. É como se fosse o diário oficial. Então, qualquer pessoa tem acesso a todos os pedidos de registro de marca que são feitos.
Por isso que se dá publicidade, é assim que se dá publicidade. Então, o escritório que cuida da marca, que está se sentindo lesada, toda terça-feira ele tem que olhar para ver se tem alguma marca lá que está ameaçando o cliente dele. É assim que a gente trabalha. Que trabalha, hein? Trabalha. Aí, na verdade, os escritórios existem para isso. Porque tem gente que fala assim, poxa, mas dá para registrar uma marca sozinho? Ué, dá para você entrar com uma ação no juizado especial sozinho. Mas acompanhar é que é difícil. Acompanhar o processo é que é difícil, porque tem todo um trâmite. Então, eu vou tentar ser bem subjetivo, porque eu sou detalhista. A notificação extrajudicial, ela é feita pelo escritório da marca que se sente ofendida, que é o opoente. E aí, ela vai notificar somente se você estiver utilizando uma marca indevidamente. No meio do processo, ela entra direto com a oposição, que é uma petição para que o INPI considere aquela marca irregistrável, tá? E aí o INPI vai olhar o quê? As considerações da parte contrária, que é a manifestação à oposição. Então, existe o contraditório, né? E a ampla defesa. No final do processo, vai ter o despacho, aí o processo vai continuar. No final do processo, vai ter o despacho final do INPI e vai dizer se aquela marca foi deferida ou indeferida. Se ela foi indeferida, a parte que está requerendo pode entrar com um recurso contra o indeferimento do INPI. Mas a notificação, ela é prévia ao processo. Essa notificação, ela pode chegar para você, por exemplo, se alguém registrou o contraponto antes de vocês. E aí ela vai alertar, olha, eu tenho aqui o certificado da minha marca registrada e vocês não podem usar essa marca. Quando vocês tiverem a marca de vocês registrada, que já vai estar registrada, aí o que acontece? Toda semana vocês podem entrar no Instagram, no Google, para ver se tem alguma marca usando o nome de vocês. Se tiver, a gente pode notificar. Mas pode entrar direto na justiça requerendo a anulação dessa marca ou pedindo indenização, danos morais? Pode. Que foi o caso do Nando Reis. Ele não notificou. Ele já ajuizou a ação de indenização de danos morais. Vou separar aí todos que estão usando. Não é obrigatória, isso que eu quero dizer. A notificação prévia, ela não é obrigatória. Mas, geralmente, tenta-se fazer um acordo que é a forma mais rápida, né, de solucionar. E isso me remete a uma situação porque o uso da marca, ela não é só nacional. Existem casos também internacionais. Né? A gente pode fazer o registro dessa marca internacionalmente? Pode. Existe um tratado internacional que é chamado de Protocolo de Madrid. Esse protocolo que ajudou a acelerar a análise dos processos de marcas e patentes no Brasil. Então, hoje, por exemplo, uma patente ou uma marca que segue o Protocolo de Madrid, ele vai facilitar que aquela empresa seja reconhecida internacionalmente e que aquela invenção seja explorada internacionalmente. Mas primeiro deve-se depositar o pedido no Brasil. Então, primeiro você tem que ter o reconhecimento da sua marca ou da sua patente concedida aqui no Brasil, para depois você tentar. E uma vez que você vai, se for patente, né, requerer o pedido da patente internacional, você tem que escolher em quais países que você quer depositar. Não é que automaticamente ela vai valer no mundo todo, não. Entendi. Entendeu? Porque o que acontece é que como tem que ficar sempre acompanhando a utilização das marcas, sempre acompanhando. Você acaba só tendo ciência quando há certa relevância. Por exemplo, a gente citou o caso do Burger King. Burger King, qual a relevância de que uma lanchonete aqui em um bairro da cidade de Campos... Mas existe. Ainda assim existe? É claro que existe. Assim? Gente, eu tenho muitos casos. Eu adoro contar casos. Na minha visão, só teria quando tivesse uma grande relevância, né? Talvez uma cifra lanchonete não iria impactar. De bairro, de esquina, não iria impactar o Burger King. Olha só, a Ferrari, ela notificou um salão de beleza aqui no Brasil. A Ferrari é marca de alto renome. A Ferrari, existem as marcas de alto renome, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E as marcas mundialmente conhecidas, que é a Nike, a Adidas e por aí vai. A Ferrari notificou um salão de beleza pequenininho aqui no Brasil que estava utilizando a marca Ferrari. Eu vi isso aí, Não é verdade? eu vi isso aí. Tá vendo? Então, não é, assim, brincadeira. Não é brincadeira. Hoje, no escritório, surgiu o seguinte caso, que eu ainda estou analisando. Não sei o nome da empresa, mas também não vou divulgar, porque não é meu cliente ainda, né? E não é, mas o processo é público. Uma empresa lá de Vitória, do setor de vestuário, sofreu pedido de nulidade da sua marca, judicialmente. Ela teve a marca concedida pelo INPI, que é o único que pode conceder um registro de marca. O juiz não pode conceder. Mas o juiz pode o quê? Determinar a nulidade ou não de uma marca por algum motivo justo.
legalmente previsto. E a CIA, que é a gigante do vestuário no Brasil, processou essa empresa requerendo que o juízo anule essa marca já concedida. Então não vou registrar minha marca pode ser anulada? Isso é exceção da exceção. Mas existe essa possibilidade, judicialmente, você que se sente lesado, prejudicado, requerer a nulidade de alguma marca que esteja prejudicando a concorrência leal do seu negócio. É interessante, hein? Isso é buscado. Você vai ter sua marca registrada agora no podcast. É muita coisa, não é, gente? Não, é muita informação. Muita informação. E qual a importância do advogado? Porque às vezes tem pessoas aí que oferecem vários tipos de serviço, né? Qual a importância do advogado no acompanhamento e no processo, no registro dessa marca? Se ele for cliente ou se ele for advogado de alguma empresa? Se ele for cliente e advogado de alguma empresa. Tá. Para se trabalhar como procurador, como consultor de marcas e patentes, como eu trabalho, existe uma resolução, existe uma decisão normativa, né, que não obriga não é que não obriga, não tem a exigência de ser um advogado a registrar a marca. Ou seja, qualquer cidadão pode registrar a marca, com ou sem título de eleitor. Então, na verdade, se você tem outro curso de formação que não seja o direito, você pode ser procurador de marcas e patentes, consultor de marcas e patentes. Sim. Quero só abrir um parênteses e fazer uma propaganda, posso? Claro, deve. Tá. Amanhã eu estou lançando um curso em como se tornar consultor de marcas e patentes. Dia? Amanhã que dia? Amanhã, dia 25 de maio, no meu canal do YouTube, Kissila Santos Marcas, às 20 horas. Mas se você não conseguir assistir no dia 25, você pode assistir dia 26, vai estar lá gravado, mas vai ter uma aula gratuita de como você se tornar um consultor de marcas e patentes. Por quê? Porque você pode fazer uma transformação tanto na sua vida pessoal quanto na sua comunidade. Assim como eu tenho feito, né? E me sinto muito orgulhosa disso. E o advogado que não tem a sua marca registrada do seu escritório, ele está correndo risco também. Porque eu tenho um caso de um colega nosso, que já morou aqui em Campos, que já teve escritório aqui em Campos, que não conseguiu registrar a marca do escritório dele. A marca, e com as iniciais do nome dele. Porque é isso que eu ia falar, porque geralmente leva as iniciais do próprio nome. Mas tem lugares que o advogado coloca o próprio nome, né? Se for o próprio nome, ele tem que provar que é ele mesmo, ele tem que fazer... Então, tudo depende de como ele vai expor. É muito importante que se faça uma consulta prévia, uma pesquisa prévia. Nós no escritório fazemos, eu coloquei na proposta para vocês lembram? Porque essa consulta, ela vai dizer se existem algumas marcas que podem entrar em conflito com a sua durante o processo, né? Para quê? Para economizar tempo e dinheiro. Claro. Que é isso que a gente precisa. Você pode tomar um indeferimento no processo, tem que voltar do zero, né? E a pesquisa é para evitar. Não é 100% garantida, mas dá para se ter um norte, né? E o advogado que seja advogado ou seja de qualquer outra área, porque a propriedade intelectual, ela envolve engenheiro de computação, envolve medicamentos, patente de vacina, de remédio, é um mundo. Semana passada, eu estava dando uma palestra para médicos. E eles lançam produtos digitais, eles lançam empresas clínicas. Então, a gente precisa, na área de propriedade intelectual, de profissionais de todas as áreas, para poder fazer parcerias mesmo. Não é que eu estou criando concorrentes, eu estou criando parceiros. Então, o advogado que não registrou a sua marca, procure registrar. O advogado que quer trabalhar com propriedade intelectual, inscreva-se no meu canal, porque amanhã, dia 25 Olha que dica, de maio, principalmente os novos advogados. Os novos advogados. Que estão vindo aí, né? Que querem ter uma segunda carreira. Um nicho, até uma carreira principal, porque quando você ainda está na faculdade, ou até pós-faculdade, logo se formar, você tem que escolher um nicho, uma área de atuação. E você é sempre martelado, até pela própria faculdade, pelas matérias que ali são expostas para o aluno, focado em direito de família, previdência, os tradicionais, os mais tradicionais. Então, o nicho da doutora é um nicho que ela foge
do comum. Foge do comum. E tá aí agora a oportunidade. E agora com o empreendedorismo, assim, na veia de todo mundo, a propriedade intelectual só tende a crescer. Mas, infelizmente, as faculdades ainda não têm os profissionais e a cadeira específica de propriedade intelectual. No máximo, como uma eletiva, né? E aí, os advogados jovens que estão recém-formados, é uma área ótima, mas para quem já está no direito, eu não queria rasgar meu diploma. Eu já tinha mais de 10 anos de formada quando eu entrei na propriedade intelectual. Então não foi sua primeira escolha, foi com o tempo. Não, o mercado te levou isso. Foi com o tempo. Eu fui vendo que, poxa, eu tenho um nicho, né? Ah, mas aqui na minha cidade, para você que está assistindo, tem muita gente que registra a marca. Trabalha com patente, com software. Trabalha com direito autoral. Direito autoral, imagina quanto que não é um contrato com a Anitta, por exemplo, para poder exibir marketing dela. Não que eu goste ou que eu não goste, mas é questão do mercado. A gente tem que ter visão mercadológica. Sim. Né? A doutora teve alguma inspiração? O que te fez de fato? Eu quero trabalhar com isso, eu vou procurar essa área, vou me dedicar a isso, vou estudar. Vou confessar uma coisa aqui que eu nunca falei assim, publicamente. A gente não vai nem divulgar. Nunca falei publicamente. Nem vai divulgar isso daqui. Não, mas não é segredo, não. Eu acho até interessante. Eu queria fazer jornalismo antes de direito. Legal. Aí eu fiz o curso de direito porque meu pai sempre falou, minha filha, procure uma carreira estável. Que meu pai é servidor público, né? Funcionário público, aposentado. Então, procure uma carreira estável para você ter um futuro. E não deixou eu fazer jornalismo, né? Falou, não vai fazer que você não vai ter emprego. E eu, na época, fiquei revoltadíssima. Quem é meu amigo sabe. Fiquei revoltadíssima. Então, eu sempre tive a comunicação na minha veia. Eu tenho facilidade de falar e de me comunicar, de escrever, beleza. Então, a publicidade é uma coisa que sempre me chamou a atenção. A comunicação social, a publicidade. Durante o tempo que eu estava vendo que eu não estava ganhando dinheiro com direito, né, eu resolvi estudar para concurso, e aí eu passei no concurso, não me sentia realizada. Eu buscava uma realização. Então, se a gente não coloca a nossa energia no que a gente faz, não adianta. Você tem que se pensar só em dinheiro, não vai dar certo. Você tem que colocar a sua energia, sua concentração, até verdade. O seu amor, né? Então, veio esse meu passado da área da comunicação, juntando com a minha necessidade realmente financeira de ter algo para poder melhorar, né, os meus rendimentos e com o crescimento do empreendedorismo, com a oportunidade que eu vi na nossa cidade. Foram esses 3 motivos que me levaram. E a gente está chegando, até recentemente estava conversando com o pessoal, nós estamos chegando a 1.600.000 advogados no Brasil. Isso aí é outra coisa. A gente está chegando praticamente a um advogado para cada 150 pessoas. Ou seja, em cada rua, a cada 1 quilômetro de rua, pode acabar tendo 2 advogados. Tem até um meme, né? Aí você para você analisar, isso é porque a prova do OAB aprova entre 13% e 25%. Dificílima. Se fosse liberado nessa da Imagina se saísse da faculdade e fosse. Então, quer dizer... isso causa até uma certa, sem querer pesar muitas palavras, uma prostituição da advocacia. Sim. Vulgarização. Uma vulgarização, né, da advocacia. Às vezes uma falta de investimento do próprio advogado em si mesmo, em sua capacitação, né, e prejudica diretamente a sociedade. Porque uma sociedade que não tem um conhecimento, não tem uma diretriz democrática através de seus direitos, através do seu conhecimento, é uma sociedade doente. Nós aqui temos que parar para pensar também, e é uma coisa que eu não tinha refletido antes, com a sua fala veio aqui na minha mente. Essa quantidade de advogados no Brasil também, de faculdades de direito que se abrem em qualquer esquina, né, praticamente, prejudica também o advogado, não só a sociedade. Sim, com certeza. Né? Por quê? Porque muitos não encontram uma fatia de mercado para poder trabalhar. Não encontram. Mais do mesmo. Ele tenta, isso aí, mais do mesmo, ele vai cair nessa esparrela que você falou, perdão da palavra também, de sair fazendo família, criminal, que são os mais tradicionais, e não buscam saber se existe um nicho dentro do próprio direito que você que você possa ter um diferencial na sua carreira, né? E uma coisa, o advogado, ele não entende o que é ser empreendedor. E tem que saber, empreendedorismo tinha que ser uma cadeira do direito. Tinha que ser uma cadeira do direito. Então você vê hoje, eu, por exemplo, qual foi a minha grande vantagem do direito?
Primeiro eu vim de multinacional. Eu fui gestor de multinacional, né, durante 10 anos. Então, eu vim da cadeira executiva para trabalhar para o direito. Então, a minha visão no direito ela é totalmente diferente. Empresarial. É empresarial. Então, até os nossos escritórios, às vezes eles brincam assim, doutor, né, tem uma equipe de trabalho muito grande e tal. É porque a minha visão daquilo dali é sempre empresarial. Quer ver uma coisa? Por que a Faculdade de Direito não tem uma empresa júnior? Era para ter. Uma incubadora de empresas. Exatamente. Eu nunca vi na minha frente um documento de CNPJ na faculdade. Não é, de fato. Então, assim, o direito que eu conheço das academias, das universidades, ele é teórico, pura e simplesmente. O aluno, ele vai para o núcleo de prática jurídica, mas ele vai aprender a fazer petição, mas ele não vai aprender a negociar. Não, e também tem o seguinte... A faculdade de direito não ensina não sabe prospectar cliente. Não vemos advogado. E outra coisa que acontece também... O problema da faculdade de Direito não é só esse. É falta de colocar na cabeça do advogado, do aluno, o que ele representa para a sociedade. Ele pensa que ele é uma pessoa, um profissional comum, e não é. Né? Eu acho que o profissional da área de Direito ele é totalmente diferente das outras áreas. Né? A sociedade depende muito dele para estar equilibrada. Né? Então, quer dizer, falta esse conhecimento. E outra coisa, nós viemos agora de um período de pandemia, aonde muitos nem prática jurídica fizeram, entendeu? E vieram para dentro do mercado sem conhecer como montar um processo. Eles ficaram fazendo aula online, entendeu? Provas online, entendeu? Sem lidar com o público em geral. Sem lidar com o público geral, sem saber das mazelas da sociedade, sem saber como trabalhar aquilo dali. Então eles fazem processo por processo, né? Não sabe o que é uma conciliação, não sabe trabalhar. Então, quer dizer, vem uma safra de advogados aí, infelizmente, com muita falha na sua formação acadêmica, e hoje a gente pega aí recém-formados aí com conhecimento, infelizmente, muito abaixo do que deveria estar. Se não for no esforço próprio dele, de crescimento, de muita luta, não vai. Aí o que acontece? Acaba desistindo. E para isso precisa buscar uma nova carreira. Precisa. E eu hoje vejo que sem dúvida nenhuma, eu sou um instrumento, e todos os senhores também são, nós somos instrumentos para poder criar novas mentalidades na nossa área. O conhecimento que a gente adquire, ele deve ser compartilhado, e por isso que eu vou fazer essa aula gratuita. Estou muito empolgada com esse projeto, que se chama Propriedade Intelectual na Prática. Não existe um curso que ensine o beabá, eu vou ensinar um método prático que eu tive que levar anos para aprender, né, catando daqui, dali, acolá, e espero colaborar com a sociedade por meio desse projeto, e convido a todos para seguirem, né, o YouTube Kissila Santos Marcas, o Instagram Kissila Santos Marcas, e muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não sei se está encerrando, mas eu tô... Não, mas pra gente aqui... Não sei, eu já estou agradecendo previamente. Não, já tá a gente aqui quer te parabenizar, né, por essa postura, por essa conduta de um excelente profissional. E você está popularizando o tema, né? É muito importante. Você está desmistificando um tema que até para nós, advogados, era um tema... obscuro. Exatamente. E você está popularizando aqui com a gente e agora nas redes sociais, né? Você tem feito isso. Uma pergunta que pra gente é interessante a gente saber. Qual seria, ou quais seriam as vantagens de uma empresa? Porque, assim, não, como a gente falou, é um assunto que não é muito comum. Uhum. Às vezes a pessoa não sabe da importância de você registrar uma marca. Uhum. Para você, se a gente tivesse aqui uma empresa que estivesse fazendo uma consulta com você e te pergunta quais são os benefícios de você ter uma marca registrada. Existe? Quais são? Por que eu vou fazer esse investimento de ter uma marca registrada? Primeiramente, o investimento deve ser feito porque a marca é o principal bem da empresa. Número 1. Vou falar em tópicos, que é mais prático para o empreendedor. É um bem imaterial. É um bem intangível, imaterial, e é um bem de alto valor agregado. Só que esse alto valor agregado no mercado, ele só vai ganhar corpo se ele tiver reconhecimento formal. Então, o reconhecimento formal... A marca não registrada é uma marca informal. É uma marca que não existe, é uma marca fictícia. Ela não existe no mundo jurídico. Assim, existe algum selo, algum carimbo? Olha só, a minha marca existe. Existe um certificado.
que é o documento oficial do INPI, que é entregado pelo consultor de propriedade intelectual. Eu falo consultor porque não é só o advogado que trabalha com propriedade intelectual, voltando à minha fala anterior, né? Existe um certificado que é como se fosse uma escritura de uma casa. E ali você vai usar aquele certificado como prova de que aquela marca é sua. Tá? A segunda vantagem é a reputação da empresa. A terceira vantagem é a boa fama, que tem a ver com a reputação, mas são coisas diferentes, né? Tem a ver com a imagem da empresa. E, principalmente, a questão de moeda de troca. Você pode licenciar a sua marca. Você pode vender a sua marca. Você pode negociar, como o Santander está fazendo, de retirar a sua marca de um contrato se as exigências não estão sendo cumpridas. Logo, a marca ela é um bem negociável e transferível. A marca não precisa ser só minha. Ela pode pertencer a uma sociedade, a uma pessoa jurídica. Ela entra no inventário. Ela pode ser partilhada entre os... Já peguei caso no escritório de briga entre irmãos por causa de uma marca. Lá de Belo Horizonte, o processo judicial. Que eu faço parceria com os escritórios de advocacia, né? Então, surgiu esse caso. E fará conosco a partir de agora, né? Vamos assinar o documento, o termo hoje. Botar o termo. Então, assim, surgiu esse caso. Irmãos disputando de quem era a marca. 30 anos que existe a empresa. E aí judicializou. Aí tinha um contrato de gaveta antigo que dizia lá algumas cláusulas, só que não estava ainda... posso registrar a marca em cartório? Não tem validade junto ao INPI. Cartório é uma coisa que já não era mais para existir. Mas, ainda que exista, e vai existir durante muitos anos ainda, né? Existe uma coisa chamada validade jurídica. Não tem validade jurídica registrar uma marca em cartório. Você pode registrar a existência de uma marca, mas não a validade jurídica da marca. Eu tenho uma implicância com cartório terrível. Para mim, cartório tinha que acabar. Então, se você tem um livro, você tem que registrar a sua obra. Antigamente, as pessoas faziam isso. Colocava a obra no envelope e mandava para o cartório. E registrava. Hoje, eu consigo registrar uma obra autoral em 15 dias. Você pega o certificado e a obra é sua. Certificado de direito autoral na data tal... Pela tecnologia, que aí eu não vou entrar nesse seara, outro dia eu volto aqui para falar sobre isso. Sim. Tecnologia blockchain, que você consegue registrar como se fosse um cartório, só que com criptografia. Nossa, e aí você vai ter um certificado criptografado de que só você pode manusear aquela obra e por aí vai. Então, assim, hoje tem todas as ferramentas possíveis e por que não investir? Né? Existe um mercado, Glaudeni, que se chama valuation. Se vocês jogarem no Google aí, vocês vão procurar. Existem escritórios que só trabalham com valuation, que é o pessoal das exatas, que não é minha praia. Mas o que eles fazem? Eles analisam quanto vale a sua marca. Que já é outro mercado próprio para isso. Entendeu? E eles vão fazer, sua marca é qual? Dove. Vale 15 milhões. Vale 30 milhões. Então, existe um momento mais favorável, não de um momento específico, mas um momento mais favorável para que a pessoa, então, tome a decisão de registrar a marca. A gente iniciou o contraponto há alguns meses. Talvez naquele início, em que iniciamos o projeto, não fosse tão favorável naquele momento a registrar a marca, mas no período que você começa a ganhar mais proporção, começa a ter mais visualizações, começa a ter mais seguidores, começa a ser um formador de opinião. Começa a ter diversos compartilhamentos ali do conteúdo que é produzido aqui. Aí, nesse momento, seria mais favorável para a gente poder registrar a marca? Tem um período específico? Favorável financeiramente, sim. Agora, quanto a riscos jurídicos, vocês estão correndo risco desde o primeiro dia que vocês lançaram na rede social o nome Contraponto Podcast. Se alguém assumiu o nome na nossa frente, fez o registro da marca. Eu tenho uma marca registrada num projeto que eu desenvolvo para trocar conhecimento de propriedade intelectual. Vários profissionais do Brasil, que eu faço networking, né? De conhecimento. Tem coisa, é um mundo, tem coisa que eu não vou saber. Impossível saber. E aí, o nome do projeto é Inova Direito. Eu já descobri uma marca parecida com a minha na rede social e eu vou notificar. Não vou falar o nome agora aqui porque eu ainda não notifiquei.
né? Pode mexer logo com a pessoa errada. A minha já tá. Já tem Instagram e tenho a comunidade. Já realizei vários eventos online na pandemia, que começou o boom, né, dos eventos online. Já fiz várias lives usando o logotipo do Inova Direito. Então, se lançou, você já está correndo risco. Então, assim, eu não tenho dinheiro agora para registrar a marca. Sim, é compreensível financeiramente, mas o mundo jurídico não socorre aos que dormem. Tem até um termo em latim que fala sobre isso. Que eu não sei falar. Eu também, a minha geração é cada vez menos a utilização. O direito não socorre aos que dormem. Eu sabia esse termo em latim, igual é o Iura Nova de Cúria, outras frases também que de direito em latim. Me fugiu a cabeça. Poxa vida. Tá vendo? Eu começo a fazer piadinha da sua idade e você acha ruim comigo, mas você também não ajuda. Também não me ajuda, doutor. Não, gente, olha o etarismo, hein? Quando ele entrar na minha sala pedindo ajuda, eu vou lembrar disso. Doutora, muito obrigado pela sua presença. É um assunto que acabou, de certa forma, né? Não tem fim, né? Não tem fim. Não tem. Né? Assim, pra gente foi importantíssimo. Vamos te pedir para você voltar. Eu volto porque com o maior prazer. Assim a gente perturba mesmo, tá? Vamos estar aí, conte conosco, né? Vamos querer contar futuras parcerias, tudo que for preciso aí. Aqui a gente tem um dilema, né? Os bons ficam com a gente, né? Então, com certeza, você é uma pessoa que a gente vai querer ter sempre por perto, né, doutor? Certeza. Fala com um pouco a gente, vê o que você deixa pessoal em relação de dica, deixa uma mensagem aí para as pessoas que pensam em registrar uma marca, quais os benefícios para poder fazer isso, e deixa o seu contato final aí. Eu queria fazer uma observação. Muitas vezes eu vou olhar para a câmera, que eu estou falando agora, né? Com o pessoal de casa. Muitas vezes, a gente pensa que a marca ela está associada só a um serviço, mas não, ela está associada a um produto. Esse microfone aqui, ele também tem um nome, né? E esse nome é uma marca. É uma marca que é a melhor marca do mercado que você vai querer adquirir, certamente. A não ser que você tenha interesse de começar com uma tecnologia menos avançada e aos poucos ir crescendo. Então, não só a marca de um serviço, mas também de um produto. Agora, uma associação, um projeto social, uma ONG, entretenimento, a área cultural, que está crescendo muito, né, nas cidades, projetos educacionais. Gente, não é só produto comum e serviço de empresa que é registrável. Pessoa física pode registrar a marca? Sim, atente-se para isso. Você pode registrar a marca pelo seu CPF, ainda que você não tenha o CNPJ. E grava essa frase: CNPJ não protege a marca. Logo, se você está no início do seu projeto ainda, coloque nos seus planos registrar a marca o quanto antes, porque o risco você já está correndo. Procure-me nas redes sociais, Kissela Santos Marcas, a fim de conhecer melhor o meu trabalho, tanto no YouTube quanto no Instagram. E também participe da minha aula amanhã de como se tornar um consultor de propriedade intelectual. Será muito bem-vindo. Meus parabéns, doutora. Gostaria de agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, ter participado nessa noite de hoje aqui conosco, com bastante conteúdo, com muita informação, e nos ajudando também aí a produzir conteúdo para quem está em casa, sempre espalhar conhecimento, né? Isso é muito importante. Então, eu agradeço a sua presença e parabenizo pela sua escolha. Obrigada. É isso aí, pessoal. Agradecemos aqui a presença da doutora Kissela. Foi um prazer, trouxe aqui bastante informação pra gente, de um assunto tão relevante que ainda estava obscuro para todos nós. E você que nos assistiu, siga lá nosso canal, no YouTube, Contraponto Podcast, e o nosso Instagram também, @Contraponto Podcast. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Bati até